Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente, eu sou o Paulo Lima. Estamos fazendo a leitura do livro de Mirdad. Você deve estar acompanhando, observando que realmente é um livro de altíssima profundidade. Vamos agora para a leitura a partir do capítulo 12. Capítulo 12. Do silêncio criador. O falar é, na melhor das hipóteses, uma mentira honesta. Naronda. Passados os 3 dias, os 7, como que impelidos por um comando irresistível, reuniram-se e foram ao ninho da águia. O mestre nos saudou como quem estivesse esperando nossa vinda. Mirdad. Mais uma vez, vos dou as boas-vindas, filhotes implumes, de volta ao ninho. Dizei a Mirdad vossos pensamentos e vossos desejos. Micaion. Nosso único pensamento e desejo é estar perto de Mirdad, para que possamos sentir e ouvir sua verdade, para que possamos tornar-nos, sem sombra, tal como ele é. Seu silêncio, no entanto, atemoriza todos nós. Por acaso o ofendemos de algum modo? Mirdad. Não foi para exilar-vos de mim, que me conservei em silêncio durante 3 dias. Mas para trazer-vos para mais perto de mim. Quanto a me haverdes ofendido, quem conhece a paz invencível do silêncio, jamais pode ser ofendido ou ofender. Micaion. É melhor estar silencioso do que falar? Mirdad. O falar é, na melhor das hipóteses, uma mentira honesta, ao passo que o silêncio é, no pior dos casos, uma verdade nua. Abimar. Devemos disso concluir que até mesmo as palavras de Mirdad, quando honestas, são apenas mentiras? Mirdad. Sim. Até mesmo as palavras de Mirdad são apenas mentiras para todos cujo eu não é o mesmo que o de Mirdad. Até que todos os vossos pensamentos sejam escavados de uma única pedreira e todos os vossos desejos sejam extraídos do mesmo poço, vossas palavras serão, conquanto honestas, mentiras. Quando o vosso eu e o meu forem um, assim como o meu e o de Deus são um, dispensaremos as palavras e comungaremos perfeitamente em silêncio pleno de verdade. Como o vosso eu e o meu não são o mesmo, sou constrangido a desferir contra vós uma guerra de palavras, para que possa vencer-vos com vossas próprias armas e levar-vos à minha pedreira e ao meu poço. Somente assim podereis ir para o mundo, vencê-lo e dominá-lo, como eu vos vencerei e dominarei. E somente então estareis preparados para guiar o mundo ao silêncio da consciência suprema, para a pedreira do Verbo, para o poço da sagrada compreensão. Enquanto não fordes assim vencidos por Mirdad, não vos tornareis verdadeiramente inexpugnáveis e poderosos conquistadores. Nem o mundo poderá lavar a ignomínia de sua contínua derrota, salvo quando houver sido derrotado por vós. Cingi-vos, pois, para a batalha. Bruni vossos escudos e vossos peitorais, e afiai vossas espadas e vossas lanças. Deixai também que o silêncio bata o tambor e carregue o estandarte. Benom, que espécie de silêncio será esse que virá, ao mesmo tempo, bater o tambor e carregar o estandarte? Mirdad. O silêncio em que vos farei entrar é aquela expansão interminável, na qual o não ser passa a ser e o ser passa a não ser. É aquele vácuo venerável onde todo som nasce e é silenciado, onde toda forma é moldada e esmagada, onde todo ser é gravado e desgravado, onde nada existe a não ser isto. A não ser que atravesseis esse vácuo e essa expansão em silenciosa contemplação, não sabereis quão real é vosso ser, nem quão irreal o não ser. Não sabereis quão firmemente ligada está a vossa realidade com toda a realidade. É por esse silêncio que eu gostaria que peregrinasseis, para que pudesseis
abandonar vossa velha pele apertada e andar sem restrição, desagrilhoados. É para lá que almejo que leveis vossas preocupações, receios, paixões e desejos, cobiças e luxúrias, para que os possais ver desaparecer um a um, aliviando assim vossos ouvidos de seus gritos incessantes e poupando vossos flancos de dor de suas afiadas esporas. É ali que desejo que jogueis os arcos e flechas deste mundo, com os quais esperais caçar contentamento e alegria, e em realidade nada caçais, senão desassossego e tristeza. É ali que espero que rastejeis para fora da tenebrosa e sufocante carapaça do ser para a luz e ao ar livre do ser. É esse silêncio que vos recomendo, e não mero descanso para a vossa língua gasta pelo falar. É o silêncio fecundo da terra que vos recomendo, e não o silêncio temeroso do traidor e do trapaceiro. O silêncio paciente da galinha que choca é o que vos recomendo, e não o impaciente cacarejar de sua irmã que bota. Aquela se mantém quieta durante 21 dias e espera em silenciosa confiança que a mão mística realize o milagre debaixo de seu peito felpudo e de suas macias asas. A outra salta do ninho e cacareja loucamente, anunciando que botou um ovo. Cuidado com a virtude cacarejante, meus companheiros. Assim como amordaçais vossa vergonha, amordaçai também vossa honra, pois a honra cacarejante é pior que a silenciosa desonra, e a virtude clamorosa é pior que a iniquidade muda. Evitai o demasiado falar. Em cada 1000 palavras pronunciadas, pode ser que haja uma, somente uma, que em verdade necessita ser pronunciada. As restantes só nublam a mente, entopem o ouvido, irritam a língua e também cegam o coração. Como é difícil dizer a palavra que realmente deve ser dita. Em cada 1000 palavras escritas, pode ser que haja uma, somente uma, que em verdade necessita ser escrita. As restantes são tintas e papel desperdiçados, e minutos aos quais se deu pés de chumbo em vez de asas de luz. Como é difícil, como é difícil escrever a palavra que precisa verdadeiramente ser escrita. Benon. Que dizeis da oração, mestre Mirdá? Na oração, fazem-nos dizer palavras demais e pedir coisas em excesso. No entanto, raramente nos é concedido qualquer uma das coisas que pedimos. Capítulo 13 da oração. Mirdá. Orais em vão, quando vos dirigis a qualquer outros deuses que não a vós mesmos. Porque em vós está o poder de atrair, e em vós está o poder de repelir. Em vós estão as coisas que desejais atrair, e em vós estão as coisas que desejais repelir. Porque poder receber uma coisa é poder também concedê-la. Onde há fome, há alimento. Onde há alimento, também deve haver fome. Ser afligido pela dor da fome é ser capaz de gozar da bênção de estar saciado. Sim, na indigência está o suprimento da necessidade. Não é a chave uma autorização da fechadura? Não é a fechadura uma autorização da chave? Não são ambas, a fechadura e a chave, uma autorização da porta? Não tenhais pressas em importunar o chaveiro, cada vez que perderdes ou não souberdes onde pusestes a chave. O chaveiro fez sua tarefa e a fez bem. Não se deve pedir-lhes que façam o mesmo trabalho de novo e sempre. Fazei vosso trabalho e deixai o chaveiro em paz, pois ele, depois de ter-vos servido, tem mais o que fazer. Retirai o mau cheiro e o lixo de vossa memória, e certamente encontrareis a chave. Quando Deus, o inefável, expressou-vos, ele expressou-se em vós, também sois, portanto, inefáveis. Deus
não vos dotou de nenhuma fração de si, pois ele é indivisível, mas toda a sua divindade, indivisível, inefável, ele vos dotou a todos. A que maior herança podeis aspirar? E quem ou o que pode impedir-vos de apossar-vos dela, senão vossa própria timidez e cegueira? Entretanto, em vez de serem gratos por sua herança, e em vez de procurarem os meios de tomar posse dela, alguns homens, cegos e ingratos, querem fazer de Deus uma espécie de fossa, onde despejam suas dores de dente e de barriga, seus prejuízos nos negócios, suas brigas, suas vinganças e suas noites de insônia. Outros desejam fazer de Deus sua tesouraria exclusiva, onde esperam encontrar a seu bel prazer e a qualquer momento tudo aquilo que cobissem dentre todas as bugigangas cheias de filigranas deste mundo. Há ainda outros que desejariam fazer de Deus uma espécie de seu guarda-livros particular. Ele deve não só manter em dia o que devem e o que os outros devem a ele, mas também cobrar suas dívidas e sempre mostrar um poupudo e belo saldo a seu favor. Sim, os homens incumbem Deus de muitas e diversas tarefas. No entanto, poucos parecem pensar que se de fato Deus fosse desse modo encarregado de tantas tarefas, ele as executaria sozinho e não precisaria de homem algum para aguilhoá-lo a fazê-las ou para relembrá-lo delas. Lembrais a Deus das horas em que deve nascer o sol ou pôr-se a lua? Lembrais a Deus de fazer o grão de milho brotar para a vida naquele campo? Tendes de lembrá-lo daquela aranha que tece seu refúgio magistral? Precisais lembrá-lo dos filhotes naquele ninho de pardal? Por acaso, tendes de lembrá-lo das inúmeras coisas que preenchem este ilimitado universo? Por que pressionais vosso ego franzino, cheio de necessidades frívolas, contra a sua memória? Sois menos favorecidos a seus olhos do que os pardais, o milho e as aranhas? Porque, como eles, não recebeis vossos dons e vos ocupais com vossas tarefas sem alarido, sem dobrar os joelhos, sem estender os braços e sem espreitar ansiosamente o amanhã? Onde está Deus, para que possais gritar-lhes nos ouvidos vossos caprichos e vaidades, vossos louvores e queixas? Não está ele em vós e ao redor de vós? Não está seu ouvido muito mais próximo de vossa boca do que está a vossa língua do céu da boca? Basta a Deus sua divindade, da qual tendes a semente. Se Deus, tendo-vos dado a semente de sua divindade, tivesse de cuidar dela, e não vós, qual seria a vossa virtude? E qual seria o labor de vossa vida? E se vós não tiverdes labor algum a executar, mas Deus precisar executá-lo para vós, que sentido terá então vossa vida? E de que valerão todas as vossas preces? Não leveis a Deus vossas incontáveis preocupações e esperanças. Não lhe imploreis para abrir as portas das quais ele vos forneceu as chaves. Vasculhai assim, antes, a vastidão de vosso coração, pois na vastidão do coração encontra-se a chave de cada porta, e na vastidão do coração estão todas as coisas das quais tendes sede e fome, sejam do mal ou do bem. Uma poderosa hoste é colocada a vosso serviço, pronta para obedecer até vossos mais débeis comandos. Disciplinada com sabedoria, comandada com intrepidez e devidamente equipada, ela terá poder para transpor eternidades e varrer todas as barreiras que se opuserem à sua meta. Contudo, se for indisciplinada, comandada com timidez e ainda estiver mal equipada, ela se dispersará, ou então baterá em retirada alvoroçadamente diante do menor obstáculo, deixando atrás de si o rastro de sua negra derrota.
E essa hoste, ó monges, não é outra senão a daqueles insignificantes corpúsculos vermelhos que estão agora silenciosamente circulando em vossas veias. Cada um deles um milagre de força, cada um deles um registro completo e exato de toda a vossa vida e de toda a vida em seus mais íntimos detalhes. No coração, essa hoste se reúne e a partir do coração ela se divide em várias frentes. Eis porque o coração é tão famoso e tão reverenciado. Dele brotam vossas lágrimas de alegria e de tristeza. A ela acorrem vossos temores da vida e da morte. Vossos anseios e vossos desejos são a equipagem dessa hoste. Vossa mente é o disciplinador, vossa vontade, o instrutor e o comandante. Sem dúvida, vossos desejos serão realizados a partir do momento em que equipardes vosso sangue com um desejo mestre, capaz de silenciar e eclipsar todos os outros, confiardes a disciplina a um pensamento mestre e fizerdes que o treinamento e o comando estejam a cargo de uma vontade mestra. Como um santo atinge a santidade, se não purgando a corrente sanguínea de cada desejo e pensamento incongruente com a santidade, e depois dirigindo-a com vontade inabalável a nada mais buscar, senão a santidade? Digo-vos que todos os desejos santos e todos os pensamentos santos e todas as vontades santas de Adão até hoje se apressarão para ajudar o homem assim inclinado a atingir a santidade. Pois foi sempre assim que em toda a parte as águas procuram o mar e os raios de luz buscam o sol. Como o homicida executa seus desígnios? Primeiro, ele açoita o sangue até que nasça uma sede frenética de homicídio. Em seguida, sob o látego do pensamento amestrado pelo homicídio, manobra suas células de modo que cerrem fileiras e com vontade incansável ordena ao sangue que desfira o golpe fatal. Em verdade vos digo que cada homicida, desde Caim até hoje, se apressará, sem que seja chamado, para dar força e firmeza ao braço de tal homem que está tão inebriado pelo homicídio, pois desde sempre os corvos se têm consorciado com os corvos e as hienas com as hienas. Orar, pois, é infundir no sangue um desejo mestre, um pensamento mestre, uma vontade mestra. Trata-se, pois, de afinar o ser para que fique em perfeita harmonia com qualquer que seja o objetivo de vossa prece. A atmosfera deste planeta, espelhada em todos os detalhes dentro de vosso coração, está encapelada com as memórias errantes de todas as coisas que testemunhou desde o seu nascimento. Não há palavra ou ação, desejo ou suspiro, pensamento passageiro ou sonho transitório, nenhum alento de homem ou animal, nenhuma sombra, nenhuma ilusão, que não tenha singrado diligentemente essa atmosfera através de suas rotas místicas até o dia de hoje. E assim continuará a fazê-lo até o final dos tempos. Afinai vosso coração consoante qualquer um deles, e ele certamente se precipitará para tocar as cordas. Para orardes, não precisais de língua nem de lábios, mas antes necessitais de um coração silencioso e vigilante, de um desejo mestre, um pensamento mestre e, acima de tudo, de uma vontade mestra, que não duvide nem hesite, pois as palavras de nada valem quando o coração não está presente e desperto em cada sílaba. E quando o coração está presente e desperto, melhor é que a língua vá dormir ou se esconda através de lábios cerrados. Nem precisais de templos para neles orardes. Quem não pode encontrar um templo no coração, jamais encontrará seu coração em qualquer templo.
Vou repetir essa frase. Quem não pode encontrar um templo no coração, jamais encontrará seu coração em qualquer templo. No entanto, estas coisas digo a vós e aos que são como vós, não porém a todos os homens, pois os homens, em sua maioria, ainda são naus abandonadas. Sentem a necessidade de orar, porém não sabem como fazê-lo. Não sabem orar senão com as palavras, e não encontrarão as palavras se vós não lhes puserdes nos lábios. E sentem-se perdidos e apavorados quando são levados a percorrer a vastidão do coração. Mas se sentem aliviados e confortados entre as paredes dos templos e nos rebanhos de criaturas, como eles mesmos. Deixai-os erigir seus templos, deixai-os recitar suas preces. Mas a vós e a todos os homens eu incumbo de orar por compreensão. Desejar qualquer coisa que não seja isso é nunca sentir-se satisfeito. Lembrai-vos de que a chave da vida é o Verbo Criador. A chave do Verbo Criador é o amor. A chave do amor é a compreensão. Preenchei o coração com eles, poupai a língua da dor de muitas palavras e salvai a mente do peso de muitas orações. Livrai o coração da servidão a todos os deuses que desejam escravizar-vos com uma dádiva, que desejam acariciar-vos com uma mão somente para agredir-vos com a outra, que estão contentes e bondosos quando os louvais, mas iracundos e vingativos quando censurados, que não vos ouvem a não ser que os chameis, e nada vos dão a não ser que lhe imploreis. Que tendo-vos dado, frequentemente se arrependem de o terem feito. Deuses cujo incenso são vossas lágrimas e cuja glória é vossa vergonha. Sim, livrai o coração de todos esses deuses, para que neles possais encontrar o único Deus que, tendo-vos saciado com Ele mesmo, quer ver-vos saciados para sempre. Benon. Às vezes falais do homem como um onipotente e às vezes o menosprezais como um abandonado. Desse modo, nos deixais confusos. Capítulo 14. Colóquio entre dois arcanjos e o colóquio entre dois arquidemônios por ocasião do nascimento atemporal do homem na eternidade. Mirdade. Quando o homem nasceu na eternidade, dois arcanjos do polo superior do universo mantiveram o seguinte colóquio. Disse o primeiro arcanjo: uma criança maravilhosa nasceu na terra, e a terra arde em luz. Disse o segundo arcanjo: um glorioso rei nasceu no céu, e o céu pulsa em júbilo. Primeiro arcanjo: ele é o fruto da união do céu com a terra. Segundo arcanjo: ele é a união eterna, o Pai, a Mãe e o Filho. Primeiro arcanjo: nele a terra é exaltada. Segundo arcanjo: nele o céu é justificado. Primeiro arcanjo: o dia está adormecido em seus olhos. Segundo arcanjo: a noite está desperta em seu coração. Primeiro arcanjo: seu peito é um ninho de tempestades. Segundo arcanjo: sua garganta é uma escala de canções. Primeiro arcanjo: seus braços abraçam as montanhas. Segundo arcanjo: seus dedos dedilham as estrelas. Primeiro arcanjo: os mares estão bramindo em seus ossos. Segundo arcanjo: os sóis estão cursando suas veias. Primeiro arcanjo:
Sua boca é uma forja e um molde. Segundo arcanjo. Sua língua é uma bigorna e um martelo. Primeiro arcanjo. Em volta de seus pés estão as cadeias do amanhã. Segundo arcanjo. Em seu coração está a chave dessas cadeias. Primeiro arcanjo. Este bebê ainda está deitado no berço do pó. Segundo arcanjo. Mas está enfaixado em eions. Primeiro arcanjo. Tal como Deus, ele detém todos os segredos dos números. Tal como Deus, ele conhece o mistério das palavras. Segundo arcanjo. Ele conhece todos os números, exceto o número sagrado, que é o primeiro e o último. Ele conhece todas as palavras, exceto o Verbo Criador, que é o primeiro e o último. Primeiro arcanjo. No entanto, ele deverá conhecer o número e o verbo. Segundo arcanjo. Antes, porém, seus pés terão de percorrer os desertos ínvios do espaço e seus olhos terão de fitar ao longe as sombrias criptas do tempo. Primeiro arcanjo. Oh, maravilhoso, muito maravilhoso, é este o Filho da Terra. Segundo arcanjo. Oh, glorioso, muito glorioso, é este Rei dos céus. Primeiro arcanjo. O inominável chamou-o de homem. Segundo arcanjo. E ele chamou o inominável de Deus. Primeiro arcanjo. O homem é o Verbo de Deus. Segundo arcanjo. Deus é o Verbo do homem. Primeiro arcanjo. Glória àquele cujo verbo é homem. Segundo arcanjo. Glória àquele cujo verbo é Deus. Primeiro arcanjo. Agora e para sempre. Segundo arcanjo. Aqui e em toda a parte. Assim falaram dois arcanjos no polo superior do universo, quando o homem nasceu na eternidade. Ao mesmo tempo, dois arquidemônios, no polo inferior do universo, estavam mantendo o seguinte colóquio. Disse o primeiro arquidemônio. Um valente guerreiro entrou para nossas fileiras. Com seu auxílio venceremos. Disse o segundo arquidemônio. Dize antes um covarde, queixoso e manhoso, e a traição está assentada em sua fronte. Não obstante, é terrível na covardia e na traição. Primeiro arquidemônio. Impávido e selvagem é seu olhar. Segundo arquidemônio. Choroso e manso é seu coração, mas é aterrorizante em sua mansidão e em suas lágrimas. Primeiro arquidemônio. Sagaz e persistente é sua mente. Segundo arquidemônio. Inerte e insensível é seu ouvido, mas é perigoso em sua inércia e em sua insensibilidade. Primeiro arquidemônio. Rápida e precisa é sua mão. Segundo arquidemônio. Hesitantes e lentos são seus pés, mas é medonha a sua lentidão e alarmante sua hesitação. Primeiro, nosso pão será aço para seus nervos, nosso vinho será fogo para o seu sangue. Segundo, ele nos apedrejará com nossas cestas de pães e quebrará em nossa cabeça nossas bilhas de vinho. Primeiro, sua concupiscência por nosso pão e sua sede por nosso vinho serão seu carro de batalha. Segundo, com fome insaciável e sede implacável, ele se tornará inconquistável e provocará rebelião em nosso acampamento. Primeiro, mas a morte será o cocheiro. Segundo, com a morte como cocheiro, ele se tornará imortal. Primeiro, poderá a morte levá-lo a algo que não seja a morte? Segundo, sim, tão exausta ficará a morte com suas constantes lamentações, que acabará por levá-lo ao acampamento da vida.
Primeiro, será a morte traidora da morte? Segundo, não, a vida será fiel à vida. Primeiro, excitaremos seu paladar com frutos raros e deleitosos. Segundo, no entanto, ele ansiará por frutos que não crescem neste polo. Primeiro arquidemônio, atiçaremos seus olhos e seu nariz com flores esplêndidas e fragrantes. Segundo arquidemônio, mas seus olhos buscarão outras flores e seu nariz outra fragrância. Primeiro, e assediaremos seus ouvidos com suaves, porém distantes melodias. Segundo, mas seus ouvidos estarão voltados para outro coro. Primeiro, o medo o escravizará a nós. Segundo, a esperança o protegerá contra o medo. Primeiro, a dor o subjugará a nós. Segundo, a fé o libertará da dor. Primeiro, envolveremos seu sono de sonhos confusos e disseminaremos sombras enigmáticas em sua vigília. Segundo, sua fantasia solucionará os enigmas e dissolverá as sombras. Primeiro, apesar de tudo, podemos contar com ele como sendo um de nós. Segundo, conta-o a nosso favor, se assim o quiseres, mas conta-o também como sendo contra nós. Primeiro arquidemônio. Pode ele ser ao mesmo tempo a nosso favor e contra nós? Segundo arquidemônio. Ele é um guerreiro solitário no campo. Seu único adversário é sua sombra. Conforme muda a sombra, muda a batalha. Ele está conosco quando sua sombra está na frente. Está contra nós quando sua sombra está atrás. Primeiro, não deveremos mantê-lo então constantemente de costas para o sol? Segundo, mas quem manterá o sol para sempre atrás dele? Primeiro, este guerreiro é um enigma. Segundo, esta sombra é um enigma. Primeiro, salve o cavaleiro solitário. Segundo, salve a sombra solitária. Primeiro, salve quando está conosco. Segundo, salve quando está contra nós. Agora e para sempre, aqui e em toda a parte. Assim falaram dois arquidemônios no polo inferior do universo, quando o homem nasceu na eternidade. Finalizamos assim a leitura destes capítulos e daremos continuidade no próximo vídeo. Eu recomendo, se for possível, naturalmente, que você ouça mais de uma vez alguns desses vídeos, principalmente aqueles que mais lhe tocarem a alma. Nesse áudio que nós acabamos de ler, aqui nessa parte que nós acabamos de ler, vamos assim dizer, nós temos algumas profundidades, né? Quando ele fala sobre o silêncio, quando ele fala sobre o poder da oração e quando ele fala a respeito da sombra, né? Da origem deste ser e do colóquio entre os arcanjos e os arquidemônios. Eu acho que vale a pena, se você naturalmente se interessar, ouvir mais de uma vez, fazer anotações, porque este livro ele é realmente uma pérola mística que está à nossa disposição já há bastante tempo e que não pode ser desprezado. É uma sabedoria muito profunda. Então, se você puder, faça esse benefício a você mesmo e a você mesma também. Agradeço e nos encontraremos aí no próximo vídeo. Um abraço, que a paz do Cristo permaneça sempre em vosso coração. Luz, luz, luz em sua vida, meu amigo e minha amiga.